Olá, guapos! Eu sou a professora Michele de Espanhol, do AUAD, e a nossa aula de hoje é sobre apócope. A apócope ela é um fenômeno que vem lá do espanhol medieval, tá? Que é uma palavra que vem do grego, e em grego ela significa, olha lá a palavra em grego no quadro, supressão ou corte. E é justamente isso que esse fenômeno representa no espanhol atual. Vamos começar. Então, o que é a apócope? Ela é a supressão. Então, eu perco um pedaço no final de uma palavra como em primeiro. Por quê? Porque primeiro vem de primeiro. É bem a explicação que está no dicionário, tá? Então, sempre, o que vai ser essa apócope? Quando o final da palavra, a palavra perder o seu final. Vou mostrar para vocês um exemplo onde isso aconteceu, tá? Calles solitarias, ruas solitarias por la falta de transporte público, empleados a pie, comercio cerrado, clases suspendidas, un puerto sin pesca. Así transcurrió el primer día de paro é greve, en Buenaventura, convocado por diversas organizações sociais. Então estava rolando ali uma notícia e no meio dessa notícia aconteceu uma apócope. Então observem que a apócope pode ser o fenômeno de supressão e também pode ser a palavra. Primeiro é a apócope de primeiro. Como é que isso costuma aparecer? Nos vestibulares vocês têm que saber quais são as palavras que sofrem apócope e quando isso acontece. Na escola talvez também, mas o mais importante eu acredito seja para que vocês possam escrever os textos e tudo mais. Então, eu separei em grupos, e eu acho que se vocês separarem assim também, vai ficar mais fácil de organizar e de lembrar, com palavras que sofrem apócope nos mesmos contextos e uma apócope parecida, ou seja, perdem o mesmo pedaço. Vamos lá? O primeiro grupo de apócope é grande, mas não se assustem, tá? É o maior deles, depois é uma outra palavra. Observem o seguinte, todas essas palavras aqui vão sofrer apócope quando elas estiverem antes de substantivos masculinos, faltam S, singulares, certo? Então, ó, é antes, por isso que elas estão deste lado da tabela. Ó. Fica atento, tá? Depois não, tá? Então, vamos observar a primeira? Bueno. Bueno, quando tá antes de um substantivo masculino singular, perde o O. Buen dia. Só que daí eu encontrei uma pessoa mal-humorada. E em vez de ela me responder buen dia, o que ela me respondeu? Olhem só. No, mal dia. Vai embora, né? Essas duas palavras perderam o O. Aí vocês devem estar se perguntando o seguinte. Tá, Michele, entendi. Perde o O. Mas eu ainda não entendi como é que eu vou lembrar disso tudo. Tem um truque. Olhem só que essas palavras, elas são todas meio parecidinhas, tá? É como se elas fossem duplas. Contrárias. Bueno e malo. Contrário. Alguno, ninguno. Primeiro, terceiro. Viram? Duplas. Então, se eu lembro de bueno, eu lembro de malo. Se eu lembro de alguno, eu lembro de ninguno. Se eu lembro de primeiro, eu lembro de terceiro. E sempre tem um segurando vela sem dupla, que é o uno. Todas essas palavras aqui perdem o O final. Vamos continuar observando os exemplos? Alguno. Algum aluno já ha chegado? Pensa que vocês perguntaram isso, ó. Tá antes de um substantivo masculino singular. A pessoa te responde assim, nenhum aluno chegou todavia. A palavra tá antes de substantivo masculino singular. Todavia é ainda, para quem não lembra, tá? Se o ninguno não tivesse antes, não tem apócope. Pensa só, tu perguntou para a pessoa assim, nenhum aluno chegou todavia. Aí a pessoa te responde, não, ninguno. Viram? Ninguno. Não tem nada depois. Não tem um substantivo masculino singular depois. A palavra não perde pedaço nenhum. Primeiro, terceiro e uno também vão perder o seu O final. Agora aqui, e aí vocês têm os exemplos. Agora aqui vocês têm um te liga. Para. Se não está prestando muita atenção, presta. Porque olha só, onde é que está aqui a pegadinha? Primeiro, sofre apócope. Terceiro, sofre apócope. Mas tem um cara no meio deles, né? Quem é? Quem? O segundo. Então, vamos imaginar essa conversa, tá? Vamos ficar bem louco aí imaginar. O primeiro livro que eu li foi Cien Poemas de Neruda. Então, um desenho aqui.
Sofreu apócope porque veio antes de um substantivo masculino singular. Show! A pessoa também leu este livro e aí ela me respondeu assim: me encanta o terceiro capítulo deste livro. Eu adoro o terceiro capítulo desse livro. Viram que em português a gente faria diferente, mas que em espanhol perde um pedaço. Sofreu apócope porque está diante de substantivo masculino singular. Só que tu não gosta mais do terceiro capítulo. O teu capítulo preferido é o segundo. Aí tu vai dizer pra ela assim: não. A mim me encanta el segundo capítulo. Viram? Segundo capítulo. Teve apócope aqui? Não. O segundo não sofre apócope. Então o que é que tu tem que lembrar aí? Segundo não sofre apócope. Segundo não sofre apócope. E vira e mexe no vestibular, aparece, tá? Essa questão, pergunta do segundo, e a gente lembra do primeiro, lembra do terceiro e acha que o segundo também. Mas o segundo não tem apócope nenhuma. O meu próximo grupo, na verdade, ai meu Deus, é um grupo solitário, tá? Que é a palavra grande. Grande não vai perder só uma letra, que nem no exemplo anterior. Grande perde o D e o E final, ó, grande. Quando que isso vai acontecer? Quando o grande estiver antes, olha só, antes de substantivos singulares. Olhem, Jorge Drexler é um gran cantor. Jorge Drexler é um grande cantor. Substantivo singular. Mercedes Sosa é uma gran cantora. Mercedes Sosa é uma grande cantora. Substantivo singular. Por que, galerita, que o grande, não, no grande não importa o gênero? Viram que antes importava, tinha que ser masculino, né? Porque as palavras anteriores tinham gênero. Bueno, malo, são masculinas. E aqui, grande, não, né? É um gênero é uma palavra que se usa tanto com masculino quanto com feminino. Por isso, basta que o substantivo seja singular, não importa se é masculino, não importa se é feminino. Próxima palavra que sofre apócope é a palavra siento. Quando que vai acontecer? Quando ela vier? Quando é depois? Não, vocês já estão bem ligados, né? É antes. Antes de substantivos plurais. Então, olhem aqui. Tenho que escrever 100 páginas. Eu não posso dizer 100 páginas. 100 páginas. Michelle, mas tem uns contextos aí, né? Que o 100 não tá antes do substantivo e é apocopado. Tá, tem. Mas o que vocês têm que decorar? O que vocês têm que saber, né? Decorar não. Saber que sempre que ele estiver antes, ele sofre apócope. Que eu não posso dizer 100 páginas, ok? O 100 perde o to, né? Que nem a gente viu ali. Continuando, o próximo grupo é o qualquer e o qualesquiera, que se traduzem para nós em português como qualquer e quaisquer. Esses caras aqui sofrem apócope antes de substantivo. Mas olhem só, gente, quaisquer ou qualquer é singular, portanto, ele sempre vai estar do lado de substantivos singulares. Qualesquiera é plural, então naturalmente ele vai estar com plurais, certo? Então, quando essas palavras aparecerem antes de substantivos, elas perdem o A final, ó. Vamos ver, próxima, vem. Qualquer abogado poderia ajudar-te. Substantivo, perdeu o A. Quaisquer abogados poderiam ajudar-te. Viram? Antes do substantivo, plural com plural, perde o A, sofre apócope. Se liguem numa coisa, tá, gente? Uma coisa que um pega-ratão, assim, que os vestibulares costumam fazer é botar, por exemplo, se tem que completar um singular antes de abogados, ou vice-versa. Pra ver se vocês estão ligados que tem que respeitar o número. Ele vai estar tão preocupado com a apócope que ele não vai ver se é singular ou plural. Mas vocês viram a minha aula, então vocês saberão que sofre apócope, mas tem que estar de acordo com o substantivo. Então, singular com singular e plural com plural, certo? O próximo grupo que sofre apócope é a palavra tanto e a palavra quanto.
Até agora a gente falou em substantivo, 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 substantivo. Agora não estamos mais falando em substantivo. Quando que essas palavras aqui vão sofrer apócope? Quando elas vierem antes de adjetivos e advérbios, certo? O tanto e o quanto perdem a sua sílaba final. Ficam tan e quan. Olhem só. Tan rápido passa a vida que a vezes assusta. Ó, tan antes de, o que é isso aqui? Advérbio. Quão grande deve ser uma estrecha para guichar? Saiu um pouquinho cortadinho, mas não importa. O grande, que é o adjetivo, aparece e o quan aparece acentuado, ok? Gente, é os dois com essas duas classes, tá? Não é só o tanto com adjetivos e o quanto com advérbios ou vice-versa. É o tanto e o quanto, as duas palavras, antes de adjetivos e antes de advérbios. Então, vocês vão ter que olhar lá. Apareceu antes do adjetivo, apareceu antes do advérbio, perde o TO final. O último grupo, né? Acabaram as regras. É a palavra santo. Quando que a palavra santo vai apocopar? Sempre antes de nomes masculinos. Tranquilíssimo, né? Santo é masculino, então tem um nome masculino, então perde um pedacinho da palavra no final. Que pedacinho é esse? Não era a hora ainda. É o to. Então, como é que vai ficar essa apócope, né? Soy devota de San Gabriel. E aí tem San Gabriel, San Joaquim, San Miguel, tá? Teve um nome masculino depois, é o suficiente, tão grande, perde o TO final, sofre apócope. Mas a apócope tem uma exceção. Ó, eu pensei que não ia aparecer o meu efeito. Não sofre apócope, o santo não vai ter apócope quando a palavra começar com tomé ou com domingo. Então, olhem aqui. Santo tomé ou santo domingo. Não sofreu apócope por causa do todo. Lembrem, quando que o santo não sofre apócope? Todo. Quando que o santo não sofre apócope? Pensem, já pensaram antes de eu falar? Todo, ok? Com isso, as apócopes terminaram, viu? É umas regrinhas, mas é um monte de coisinha que é fácil da gente saber, porque separa em grupo, anota, faz cor, né? Separe assim que nem eu separei, bota uma flechinha e não esquece de curtir, compartilhar, dizer pra mim o que tu achou da minha aula, o que pode melhorar, o que tá legal, e conta pra todo mundo do nosso aula D e das nossas aulas de espanhol. Beijos guapos, hasta la próxima!